quanto que eu preciso investir para harmonizar a minha casa. E é o seguinte, as pessoas se confundem com isso, né? Pelo que eu falei aqui na introdução do comecinho. Elas veem lá pessoas muito ricas, muito famosas, milionárias, multimilionárias, bilionárias, que aplicam o Feng Shui na casa delas, e aí a pessoa começa a se questionar, nossa, mas então o Feng Shui é uma coisa de gente rica, né? Tem que, provavelmente, se essa pessoa harmonizou a casa dela, se todas essas pessoas harmonizaram a casa delas, deve ser porque é uma coisa cara de se fazer, né? E assim, se você quiser gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro para harmonizar a sua casa, de fato, você pode, tá? Por exemplo, o Bill Gates. Bill Gates é o fundador da Microsoft, né? Então, por anos e anos, ele foi o homem mais rico do mundo. Tem lá não sei quantos bilhões de dólares. Então, é muita grana, né? E o que ele fez? Ele construiu uma casa inteirinha de acordo com o Feng Shui, desde a localização da casa em uma montanha, com as costas da montanha protegendo a casa, e aí toda a orientação da casa, tudinho de acordo com o Feng Shui. Ele demorou 7 anos para construir a casa. Eu não sei quanto que ele gastou nessa casa, mas provavelmente ele gastou alguns milhões de dólares, né? Então, dá para você realmente gastar muita grana, né? Harmonizando a casa. Mas também dá para você começar com o que você tem. Dá para começar de maneira com passos menores. E isso não quer dizer que vai dar menos resultado, tá? É bem importante vocês entenderem isso. Porque gastar muito dinheiro na sua harmonização não necessariamente vai te dar mais resultados. Porque o que acontece? O que dá mais resultados com a harmonização de uma pessoa, no final das contas, é o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você vai provavelmente gastar mais do que precisa para harmonizar a sua casa. Como eu falo sempre aqui, né? Tem um exemplo de uma aluna minha, a Zenilda. Ela, antes de ser minha aluna, antes, né, de ter o conhecimento, ela começou a pegar algumas informações aleatórias e se interessou por harmonizar a casa dela. E aí, ela começou, óbvio, a ver um monte de coisa errada dentro da casa dela. Ah, isso está errado, isso está errado, isso está errado, isso está errado. E aí, os vídeos que vocês veem na internet, até principalmente os meus vídeos, né? Geralmente a gente sempre sugere as correções com os cristais. E aí muita gente começou a me mandar dúvida. Eu perdi as contas de quantas dúvidas vocês me mandaram, né? Mas o que acontece? A Zenilda, ela começou a harmonizar a casa dela, né? E começou a ver vários vídeos. Então, ao invés de explicar uma correção que às vezes é um pouco mais detalhada e envolve um pouco mais de detalhes e mais processos, né? É mais fácil a gente falar, ó, para essa correção, um cristal resolve, né? Porque realmente tem muitas e muitas e muitas situações de Feng Shui que o cristal multifacetado corrige. Por exemplo, área faltante, fluxo acelerado, perda de energia, banheiro em área ruim, escada, quarto cutelo, que mais que o cristal resolve? Cama em cima, quarto em cima de garagem, vigas. A maioria das situações do Feng Shui são resolvidas com cristal. Podem ser resolvidas com cristal. Mas isso não significa que elas só podem ser resolvidas com cristal, né? Quando você vai ver, geralmente uma situação tem lá 3, 4, 5 maneiras diferentes de ser resolvida, que pode ser resolvida. Por exemplo, uma área faltante. Ela pode ser corrigida com cristal, ela pode ser corrigida com espelhos, ela pode ser corrigida com luz, ela pode ser corrigida com plantas, ela pode ser corrigida com... Enfim, tem muitas maneiras de você corrigir uma área faltante. Mas, geralmente, é mais fácil de explicar colocando do cristal, né? E aí, quando você vai pegando várias informações aleatórias assim, você vai vendo, então eu preciso de um cristal aqui, outro cristal ali, outro cristal ali, outro cristal ali, outro cristal... E aí você precisa de um monte de cristal e você faz igual a Zenilda. A Zenilda, né, que eu falei, antes dela entrar no curso, ela comprou 18 cristais. 18 cristais.
E o cristal, apesar do nome cristal, né? Meu Deus do céu, cristal, quanto que vai custar isso aí? Não é uma ferramenta tão cara de Feng Shui, tá? Ela é uma ferramenta bem acessível, principalmente quando você analisa o retorno que ela dá, né? Então, é uma ferramenta que é acessível e ela se justifica muito, tá? O preço que você investe nessa ferramenta se justifica muito. Então, por exemplo, um cristal, ele custa em média R$60. Então, vamos supor que a Zenilda pagou lá R$60 em cada um dos cristais dela. 60 vezes 18 dá R$1.080. R$1.080. Gente, eu não sei para vocês, mas eu acho que R$1.080 é um dinheiro considerável, né? Dá para fazer aí algumas coisas, dá para quitar algumas contas, dá para dar um presente legal para o parceiro, para a parceira, né? Então, assim, R$1.000, você gastar R$1.000 é considerável. Agora, perguntem se a Zenilda usou todos esses cristais. Não usou. Sabe por quê? Porque não precisou. Quando ela começou a aprender de fato que ela precisava, quando ela começou a ter o conhecimento do que de fato ela ia precisar corrigir na casa dela, ela não precisou usar os 18 cristais. E aí o que acontece? Quando a gente investe um dinheiro, usa o que a gente investiu e tem retorno, tudo bem, maravilha, né? Ótimo, maravilhoso. Agora, quando a gente investe e não usa, isso aí é gasto, né? Se você compra uma blusa e você nunca usa ela, isso é um gasto, não é um investimento. E quando a gente fala sobre custo, gasto, investimento, né? Tem muitas pessoas que são muito boas de calcularem, né? Qual que é o investimento, qual que é o custo para eu harmonizar a minha casa. Então, as pessoas são muito boas. Qual que é o custo do investimento? Só que tem muitas pessoas que não sabem calcular o custo de não investir ou não estão presentes para isso. Qual que é o custo de você não investir em alguma coisa? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Qual que é o custo de você não investir na sua saúde? Qual que é o custo disso? De você não cuidar da sua saúde? Qual que é o custo de você não estar presente para sua família? Tem um custo, né? Então, assim, para você ir para academia tem um custo. As pessoas sabem calcular isso. Para eu ir para academia é R$90 por mês. E aí, se eu fechar o pacote anual, eu tenho um desconto de não sei quantos por cento, e aí fica R$83 por mês. Esse é um custo que vale a pena? Eu acho que é pesado. Mas qual que é o custo de você não ir para a academia? Tem um custo para você ir, mas também tem um custo para você não ir. Para você aprender inglês, geralmente tem um custo. Você tem que pagar um curso, você tem que adquirir esse conhecimento. Só que você não aprender inglês também tem um custo. Quando você vai fazer lá uma entrevista de emprego e falam que não vão te contratar porque a outra pessoa que estava concorrendo com você tem inglês e para essa vaga isso vale a pena, aí é um custo bem mais caro. E para a harmonização da casa é a mesma coisa. Então, quando vocês se perguntam qual que é o custo que eu preciso, né, para investir na minha harmonização, aí eu pergunto para você, qual que é o custo para você, para a tua família, em não aprender a harmonizar a sua casa? Isso tem um custo. Então, quando você decide não harmonizar a sua casa, você não está necessariamente economizando nada. Você só está assumindo um custo diferente. Tá? Então, isso que eu quero principalmente que vocês entendam aqui, que você fazer uma escolha tem um custo, mas você não fazer uma escolha também tem um custo, só que é um custo diferente.